Vamos lá, meus irmãos. João capítulo 15. João capítulo 15, nós temos recebido da parte do Senhor do verso 1. E eu quero ler novamente o verso 1 até o verso 4. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Repita comigo. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Mais forte do começo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Pai, nós oramos assim para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, nos abençoe, abre a nossa visão. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o versículo bíblico diz, versículo 3, quanto a vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Veja, o texto bíblico está dizendo sobre a vida espiritual do crente. E essa vida está baseada em Jesus. Quem é Jesus nesse texto? Ele é a videira verdadeira. O que é a verdadeira videira? Jesus é aquele o qual as nossas vidas estão fundamentadas. Dele vem a nutrição que passa por nós e passando por nós sairá. E essa nutrição que sairá chama-se fruto. Veja bem, o Senhor Deus salvou a sua vida, tirou você do lamaçal do pecado, pôs você de pé e de pé na presença dEle. E essa visão agora de alguém que está de pé na presença de Deus é a visão adequada que ele espera uma conduta adequada. Mas essa conduta tem que estar munida de uma compreensão. Se o Senhor é a minha base, eu vou dar fruto. Na última pregação você ouviu que uma pessoa que dá fruto, esse fruto são as pessoas. Pessoas que você pregou, pessoas que você orou, pessoas que você ensinou a palavra, essas pessoas são os frutos da videira. Nós percorremos alguns trechos da Bíblia que evidenciavam que esse fruto não é nada relacionado à nossa vida pessoal, simplesmente à nossa vida pessoal. Não, não, não. Isso aí o Senhor Deus já fez em Cristo Jesus. Você já teve seu coração preenchido pela presença de Deus. O Espírito Santo preencheu seu coração. Ah, pastor, eu não sei o que é isso. Eu sei que eu tive momentos bons no início da minha caminhada, hoje já não os tenho mais. Muito simples. Você não entendeu o processo do crescimento. E você precisa entender o processo do crescimento. Assim como uma criança, quando nasce, tem a sua mãe dando o leite, o mais genuíno leite que traz nutrição profunda e pela vida inteira, que é o leite materno. Assim como ninguém pode se alimentar a si mesmo sendo um bebê, e a mãe faz tudo por ele. Dá banho, o limpa quando necessário, dá alimento. Assim somos nós no começo da vida cristã. Mas na medida que o tempo vai passando, nós temos que compreender o crescimento. Meu irmão, se você já é uma pessoa que era para estar vivendo de forma adulta na fé, passou-se já anos da sua conversão, você era para ser um adulto na fé. O que um adulto na fé faz?
Um adulto na fé crê em Deus e é inabalável. Um adulto na fé sabe em quem tem crido e não se demove por qualquer coisa. Uma criança na fé ainda não sabe se portar adequadamente, mas sabe que tem que se portar adequadamente. Se você procurar qualquer criança, ele pode estar fazendo a traquinagem que for. Mas se você perguntar, e aí, qual a atitude do seu pai diante disso aí? E se ele souber, ele vai me pegar. Ela está fazendo o que é errado, mas ela sabe que está fazendo o que é errado. E ainda assim o faz. É criança na fé. Se você ainda é criança na fé, corra para os braços do Pai e aceite o crescimento espiritual. Nós não podemos conceber que adultos, pessoas adultas, que deveriam ser adultos na fé, tenham comportamento de criança. Meus irmãos, essa história de que você está passando uma luta e você precisa de um monte de gente ao seu redor por causa da luta que você está vivendo, você sai fora disso. Acaba com isso. Por quê? Porque só quando se é um bebezinho que se precisa da mamãe. Você não é mais bebezinho. Você recebeu uma palavra. Essa palavra tem 66 livros. E aí dentro tem mais de 2.500 promessas para você. Então você tem que crescer e a exercer comportamento de adulto. Vamos ver se você tem um comportamento de adulto. Um adulto, se uma criança pede ajuda, o adulto pode ajudar ou não pode? Sim ou não? Sim. Se uma criança está perdida, quem é que pode dar direção à criança? O adulto. Se alguém não pode fazer algo porque é criança ainda, e tem um adulto perto, ali haverá segurança para ser conduzido. Pois é, meu irmão. Se você se considera um adulto na fé, e alguém te pede uma orientação e você não sabe dar, você é um adulto com comportamento de criança. Estou falando espiritualmente. O que aconteceria agora se você recebesse o telefonema e uma pessoa dissesse, olha, pelo amor de Deus, vem orar aqui pelo meu filho, a minha filha. Uma pessoa que não é da igreja. E a pessoa diz para você as características. Ou ela está rosnando, está quebrando tudo, e uma voz diferente, e até flutuou já, e tudo. Aí você pode vir aqui orar, o que você faria? O que você faria? Meu irmão, em nome de Jesus, se você tremer nas pernas, você é criança ainda. Você tem que ser adulto. O que um crente adulto faz? Você vai expulsar em nome de Jesus esse mal. Por quê? O adulto sabe conduzir. E na fé, toda pessoa consolidada por Deus sabe conduzir. Quem é que determina o nosso crescimento? O Senhor, mediante a nossa obediência. Ele te ordena, orai sem cessar. Você ora então sem cessar. Pastor, não consigo, mas eu não abro mão de que eu tenho que orar sem cessar e eu estou buscando. Essa é a conduta do adulto. O adulto pode sentir dificuldade de acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, principalmente num frio desse, hein, irmãos? Precisa ser nem 4 horas, 7 horas da manhã o cara já está na luta ainda. Quando sai o sol, ele está feliz da vida, que coisa boa. Irmãos, quando sai o sol hoje, que coisa linda, o sol, o frio. E quando o sol vem, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu gosto dos dois, né? Sol e o calor. Eu gosto da presença de Deus. Eu gosto do Senhor. É o Senhor que me faz abrilhantar o momento. Mas é claro que você está ali sentindo um frio muito forte. Se vier o sol, você vai dizer, oh, aleluia, coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Não, pastor, eu não concordo. Não, irmão, isso aí é um pensamento sem futuro que você está tendo. Ninguém é sofredor. Se você entender o que eu estou dizendo, você trata de olhar para a sua vida. E não precisa ninguém te ajudar, você já sabe. Aliás, toda pessoa que sabe que está no erro, sabe como sair dele. Você sabia? Toda pessoa que sabe que está errando, sabe como sair. E se você diz que não sabe, pare com isso, porque você sabe que o caminho
é a palavra de Deus, é o Senhor, e por meio da comunhão, Ele mesmo vai clareando seu caminho, vai clareando seu entendimento, vai abençoando você. E o texto diz que aqueles que dão fruto, olha só, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Em algumas traduções, Ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Em outras palavras, qual é a reflexão que nós temos aqui? Nós temos a reflexão de que aqueles que estão com Jesus, estão na videira, mas não dão fruto. Qual é o maior modelo disso? A pessoa de Judas. Judas Iscariotes, ele estava com Jesus, mas não tinha um coração adequado. A Bíblia diz que uma mulher chegou perto de Jesus, sobre sua cabeça ela quebrou um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um pequeno vaso, um pequeno frasco feito de pedras um tanto preciosas, não pedras preciosas, mas umas pedras coloridas de um certo valor, não eram pedras caríssimas, mas eram pedras que eram devidamente coladas. E era feito ali um vaso sem tampa. O único jeito de acessar o perfume era quebrando. E o perfume era caríssimo. Era preciso 1 ano de trabalho de um trabalhador comum, salário mínimo da época. 1 ano de trabalho para comprar um único vaso, com uma pequena porção. Me lembro quando eu estudei isso a primeira vez, eu me lembro de que para ser produzido uma gota desse perfume, que é extraído de determinadas flores, de certas montanhas do Oriente, é preciso de pelo menos 300 flores para uma pequena gota desse perfume. Talvez por isso é tão caro. E Jesus recebe a unção por meio daquele perfume, que era também um óleo. Aliás, os perfumes eram produzidos à base do azeite de oliva, o azeite da vide, o fruto da vide. E esse perfume serviu para ungir Jesus para a sua morte, ele mesmo disse. Mas quem foi que interferiu? Naquele momento, Judas proferiu uma palavra. Ele disse: bem poderia ter sido vendido este perfume para dar o dinheiro aos pobres. Interessante que quem pensa em si mesmo nunca vê como boa coisa aquilo que é entregue a Deus, né? Sempre tem uma outra visão. E o texto diz que ele falava isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque punha a mão na bolsa. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro do grupo que andava com Jesus. Ele administrava o recurso e ele punha a mão, ele roubava da bolsa que ele deveria administrar o recurso. Qual foi a queda de Judas? Dinheiro. A Bíblia diz que ele procura os líderes religiosos e ele pergunta: o que me quereis dar para que eu entregue a vocês o homem que vocês querem matar? E eles ofereceram 30 moedas de prata. Ele aceitou. Ele aceitou. Meus irmãos, é incrível como isso é uma realidade. Você sabia que pessoas que não dão fruto, elas arrumam para a cabeça? Normalmente são pessoas que conseguem ver defeito no culto, conseguem ver defeito na igreja, conseguem ver defeito na vida do irmão que está do lado, conseguem ver defeito na transmissão, conseguem ver defeito nas pessoas de uma forma geral, mas, na verdade, estão preocupados consigo mesmo e somente consigo mesmo. Meus irmãos, Judas Iscariotes não permaneceu com o Senhor. Só permanece na presença de Deus quem tem o coração correto diante dele. Preste atenção. Se você está hoje aqui, ou está aí, você que está acompanhando pela internet,
Se você está um tempo na presença de Deus, você está na vide, sua base é Jesus, mas você não dá fruto, é porque você está de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você aceite a nutrição da vide. E essa nutrição passe por você e alcance outras pessoas. Que nós chamamos isso de fruto. A Bíblia chama isso de fruto. Que você seja transformado. Que você largue os propósitos malignos. Se o seu negócio é dinheiro, você não está adequado diante de Deus. Pessoas que são recebidas por Deus, são pessoas que entenderam que Deus ama você, que Deus está interessado em você e não em dar coisas para você como se ele fosse uma mãe, um pai que está ali buscando agradar o filho, fazendo ali coisinhas ao redor. Não, meu irmão, essa visão não tem nada a ver com Deus. Você não, pastor, eu já ouvi, né, isso, irmãos, isso é uma realidade. Você sabia que a igreja é um bom lugar para arrumar casamento, é um bom lugar. Para a moça desiludida, que já foi tão maltratada, a igreja é um bom lugar para conseguir alguém para casar. Aqui, você propõe-se, né? Propõe-se aos homens que eles sejam excelentes maridos, que eles sejam excelentes homens, homens de verdade. E que a nossa sociedade almeja tanto, precisa tanto, de homens de verdade. O que é um homem de verdade? Não estou falando de macheza, de machão, de um homem machão que se sente acima das mulheres. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos de homens de verdade. Homem de verdade é aquele que é pai genuinamente, que cuida dos filhos, que cuida da esposa, que zela pelo seu lar, e que é um homem de oração, uma pessoa que submete a Deus e coloca Deus em primeiro lugar. Isso é um homem de verdade. Diga amém e eu recebo. Só Deus pode gerar isso na vida de um homem. E é por isso que nós estamos plantando a semente. Quero dizer para você, crítico do curso Homem ao Máximo. Você, bonitão. Você, bonitão, que gosta de criticar. Quero dizer que eu não vou cessar de plantar semente. Quantas pessoas eu já ouvi criticando? Ah, pastor, mas tem uma porção que faz o curso, a gente não vê mudança nenhuma. Olha só, meu irmão. Eu sou um plantador de semente. E Deus é um que faz crescer. Aliás, Ele é o único que pode fazer crescer a árvore. Eu sou um plantador de sementes. E nós temos pessoas que regam a semente. Mas quem dá o crescimento é Deus. Se um homem de 10 se tornar um José do Egito aqui na nossa cidade, se tornar um Daniel, nós estamos felizes, mas eu creio, estou orando para que seja a totalidade dos homens em nome de Jesus. Sou um plantador de semente, mas eu estou dizendo isso porque eu acabei de ministrar que quem não dá fruto, critica quem dá. Critica quem dá. Meu irmão, eu pergunto, você critica os outros? E eu não tenho nenhum medo da crítica, não. E nem estou sabendo de nenhuma crítica. Mas eu estou pregando que Deus está colocando no meu coração. Nesse momento, tem pessoas, ou aqui ou pela internet, que são muito bons em criticar, mas não produzem fruto. Haverá o dia que você vai ter que prestar contas das suas atividades. E talvez você, nessa quarentena, gostou bastante de ficar em casa sem fazer nada. Eu quero dizer para você que com quarentena, sem quarentena, com Covid, sem Covid, nós somos crentes. E nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Eu poderia humanamente estar em casa na segunda, na terça, na quarta não, né? Tem culto. Mas houve igrejas, eu tive contato com igreja que vieram começar os cultos de verdade outro dia. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, mas como assim? Irmãos, nós precisamos do contato uns dos outros. Você que está em casa,
que você poderia estar vindo aos cultos e não está vindo, você está errado. Não, pastor, não posso pegar Covid-19 não. Vai pegar não, meu irmão, em nome de Jesus. Aliás, irmãos, esse tempo é um tempo da incoerência. A pessoa está no supermercado, não pega não. No supermercado não pega, no banco não pega. Na rua não pega, conversando com os vizinhos não pega. Mas vir para a igreja pega. Aí a pessoa não vem. Eu quero declarar sobre a sua vida, nesse momento há centenas e milhares de pessoas que não têm esperança, porque não conhecem a salvação em Cristo Jesus. E há um processo de preparação na nossa vida. Esse processo não pode parar. Ninguém tira férias da vida espiritual. E toda pessoa que até está em Jesus, eu sou um galho, pastor, mas se você é um galho que não dá fruto, você está errado. Se converta. Já faz um tempo que nós não temos aqui Casados para Sempre, mas não é por outro motivo não, irmãos. É apenas na agenda ainda não deu certo, mas vai ter curso Casados para Sempre, dentro em breve. Pode acreditar. Aliás, se não é o bom senso, eu confesso a você que eu teria mais do que eu faço, mais do que nós produzimos na nossa casa. E não é fácil, meu irmão, não é fácil. Tem dia que o cansaço bate, mas Deus renova as nossas forças e eu estou animado para servir ainda mais ao Senhor. Eu posso ver um grande exército sendo levantado, eu posso ver em nome de Jesus. E eu creio que daqui a anos, daqui a 20 anos, eu vou ouvir que foi nesse tempo que Deus deu rumo a jovens, que Deus deu rumo a famílias, de forma que os frutos, os filhos, foram abençoados e agora estão bem encaminhados para a glória de Deus. Eu estou falando de um homem que estava sem rumo e agora sabe o que quer. E que deu direção à sua casa. E então agiu diferente, conforme Deus. E isso fez toda a diferença para a geração. Mas o texto diz também que aquele que dá fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Em nome de Jesus, receba aí. Qual é o maior modelo na Bíblia de galho que Deus podou para dar mais fruto ainda? Foi Jó. Veja bem, eu preguei de manhã e um pouco agora de noite, propósito. Porque quem acompanhou de manhã e agora à noite está preparado para receber muito mais. Que o Senhor te cubra com o seu sangue, para que você receba a totalidade da palavra de Deus. Olha só, Jó já dava fruto. Quais eram os frutos? Sua família era abençoada, seus filhos eram maravilhosos. Suas finanças iam muito bem, ele era um exemplo a ser seguido. O próprio Deus esbravejou uma palavra de alegria em olhar para Jó. Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus, não há ninguém semelhante a ele na terra, que teme a Deus e se desvia do mal. Esse homem passou pelo momento da prova, a poda de Jó. Quando? Quando Jó começou a sua provação. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o que tinha. Ele, ao que tudo indica, não tinha uma só plantação, seus negócios estavam todos envolvidos com criação de animais, transporte de carga, provavelmente, tem lá escrito, não é o assunto, eu não posso explicar isso agora, mas ele tinha os caminhões da época que eram as juntas de boi e os jumentos, tinha muitos. Ele tinha camelos também, isso tudo fala de carregar carga. Esse homem era o dono de transportadora da época mesmo. Mas de repente perdeu tudo, porque seus negócios estavam todos investidos numa só visão. Criação de animais, as ovelhas, e aí segue só ver lá cada animal e para que eles eram usados. Perde tudo. Seus negócios se encerram. Ele não só perde tudo, mas perde também sua saúde. Você já ouviu alguém dizer, olha, eu
estou numa situação muito difícil, mas eu tenho saúde, isso que importa. Já ouviu essa? Já ouviu? Tendo saúde, a gente consegue de novo. Verdade, mas Jó não tinha isso. E ele não só não tinha saúde, mas agora ele tinha a esposa falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Amaldiçoa, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E aí, quando eu falava de manhã sobre a integridade de Jó, ele era um homem íntegro, mesmo com a mulher daquele jeito, falando aquilo para ele, ele permanece firme. Ele não arrumou outra, não. E aí o texto mostra que esse homem passa a vida toda, passa toda aquela prova, aliás, e ele tem mais 10 filhos. Teve com quem? Teve com quem? Com a mesma esposa. Irmãos, essa mulher teve 20 filhos. Pastor, eu não entendo a Bíblia. Deus deu em dobro, mas deu só 10 filhos, não era para ser 20? Irmãos, a única coisa que para Deus é único são pessoas. Animais são números. Os animais foram criados com o propósito de abençoar. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Nós vivemos um tempo complicado, viu? Muito complicado. Me lembro da primeira vez que eu ouvi isso, foi o pastor Luciano Subirá falando. Falou muito bem. Havia uma discussão na casa dele, os filhos, ele tem um casal, já estão até casados todos, os dois. O garoto e a menina já casaram. Mas havia uma discussão lá. Lembra daquele adesivozinho que põe de trás do carro? Aí põe lá o papai, a mamãe, às vezes o papai está com coisa de churrasco, né? O papai gosta de churrasco e tal, a mamãe do lado, aí tem lá a escadinha dos familiares. Aí tem às vezes o quê? O quê? Cachorro. Aí nós vemos um tempo que o cachorro é da família, né? Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Animais são animais. Por mais que você goste deles e cuide bem, tem que cuidar bem mesmo. Mas eles não são filhos. Senhor, tem misericórdia, porque eu não perca ninguém agora com essa palavra, meu Pai. Você sabe que eu sou macho toda a vida para entregar a palavra de Deus para você. Como assim? Macho toda a vida. Minha mãe era cearense, né? Eu tenho um palavreado ainda influenciado. Você foi criado à imagem de Deus. E você gera vida semelhante à de Deus. Não chame animais de filhos. Não são seus filhos. Ah, mas tem que cuidar bem. Quem foi que disse para maltratar? Aliás, você como mordomo do Senhor tem que cuidar bem de todos os animais. Que Deus criou não foi para você maltratar, mas foi para te servir. Você sabia que animais, todos eles foram criados para servir você? E aí cria-se a intimidade. Irmãos, eu me lembro da experiência que aconteceu aqui com a pastora Zenete, lá na Estância Paraíso, aonde eu já fui fazer o Moriá, e muitos irmãos aqui da igreja já foram fazer Moriá, e já fizeram outros programas também. Fiz escola de intercessão lá, fiz o Moriá, louvo a Deus pela vida da pastora Zenete, com aquele trabalho maravilhoso. Aconselho você procurar saber, e agora tem online. Aliás, já tem até gente aqui da igreja que já fez, a irmã Érica fez, um outro dia, eu acredito que o número crescerá ainda das pessoas que fazem. Recomendo, procure lá, pastor Ezenete no Instagram. Você vai ser abençoado. Aí, lá na Estância, num evento lá de tratamento, tinha um homem que tinha um caso com a gata dele. Tinha um caso lá. Um relacionamento amoroso com o animal. Afinal de contas, você imagina um animal que dorme na cama com a pessoa. O animal que é tratado feito gente. Você acha que isso pode dar em quê? Na lei de Moisés, isso era terminantemente proibido. As pessoas que tivessem algum relacionamento sexual com animais, deveriam ser apedrejadas. O apedrejamento, tire a visão do apedrejamento, coloque a visão na reprovação de Deus. Quem é que perde essa palavra nessa hora? Tem que ser apedrejado. Você está dizendo que eu tenho que ser apedrejado, pastor? Você se relacionou? Você está se entregando, hein? Presta atenção.
Eu estou ensinando um princípio. Qual é o princípio? Deus criou os céus e a terra, tudo lindo, mas semelhante a ele só os homens. E quando criou os homens e as mulheres. Graças a Deus, né? Criou os homens e as mulheres. E quando casam, encontram a completude da vida. Mas os animais não são da família. Aí, o pastor Luciano Subirá provou para os filhos, depois de muita luta, que era bíblico isso. Porque ele disse que, ele ensinando lá sobre isso, né, tem tanto argumento, mas ele destacou, por exemplo, uma mulher que foi pedir para Jesus curar a sua filha de uma possessão, e Jesus não deu atenção à mulher, e a mulher disse, olha, não é bom, o Senhor disse, não é bom que tire o pão dos cachorrinhos, ou tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha a visão de Jesus. O alimento, o pão, é para os homens, não é para os animais. Primeiro se come os homens vão comer o pão. Não é os animais em evidência, era o comum na sociedade de Israel. Jesus diz àquela mulher, não é bom que se tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Naquele tempo já tinha cachorro doméstico, já tinha cachorro do lar. Animais domésticos. Aí qual foi o ganho daquela senhora? Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha aí a dimensão dos animais. O animal ficou com o que sobrou. Hoje em dia, irmão, compra até filé migno para poder dar para o animal, dependendo. Aliás, é um mercado que cresce. É um dos mercados mais promissores. Na quarentena total que houve, não fechou, uma das coisas que não fechou foi pet shop. Por quê? Porque se fechar vai matar muitos animais, irmão. Porque tem animal que faz até casamento, faz aniversário caro para animais. É ou não é, senhores? Você não está nessa, em nome de Jesus, diga amém aí. Mas nós vivemos um tempo que animais são mais bem tratados do que pessoas. Olha só, principalmente se você não tem filho, você não eleja animais como seu filho. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção, receba aí. Deus vai te dar filho em nome de Jesus. Diga amém aí, meu irmão. Deus vai te dar filho. Deus vai te dar uma menina linda, um filho maravilhoso. E você não pode substituir. Não tenha os animais como sendo aqueles que vão receber todo o seu carinho, toda a sua atenção. Entenda o que é que eu estou pregando. Eu não estou pregando que você vai tratar mal os animais. Eu estou dizendo que Deus vai te dar filhos. E você não vai se declarar destruída na área de filhos. O médico disse que eu não posso ter filho, pastor. Eu tenho uma enfermidade, não posso ter filho, pastor. Não eleja os animais como substituto. Receba essa palavra. Deus vai te dar filhos. E preste atenção, se você não está sendo levado pela onda do nosso tempo, da nossa sociedade. Irmãos, a sociedade teve muitas ondas já. Muitas. Uma das atuais é eleger os animais como sendo da família. E às vezes a pessoa não pôde ter filho e agora destina todo o seu amor ao animal. E elege o animal como filho. Somente um cão pode ter um cão. Fique chateado não. Receba. O Senhor Deus quer te abençoar com família. Filhos. Não creio, pastor. Eu quero lembrar você que Abraão se tornou o pai de uma nação. Sua esposa era estéril e ela veio a ser mãe. O Senhor Deus dará vida ao teu ventre e você também será pai, você será mãe.
Você está passando só o momento da poda. Jó passou o momento da poda, mas para dar muito mais fruto. E então eu li hoje ainda, capítulo 42, não há necessidade de ler, aonde o Senhor abençoou Jó duplicadamente. E como eu estava dizendo, foi aonde iniciei o assunto sobre os animais. Meu irmão, em nome de Jesus, se você ficou chateado, meu interesse não é te trazer problema, eu quero te abençoar. Depois você me procura e eu tenho toda a liberdade de conversar com você e orar por você. O senhor lá que tinha um caso com a gatinha, ele ficou possesso por causa disso, foi liberto. Quando chegou em casa, o animal estava morto. Matou. O Senhor mesmo, eu acredito, tomou de conta. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Deus é que sabe todas as coisas. Eu já vi isso acontecer, né, diferente. Lá no Acre eu estava pregando e um senhor aceitou Jesus da varanda da casa dele e ele tomava um chá lá alucinógeno chamado Daime. E ele tinha uma planta daquela em casa. Não sei se você conhece, tem até uma religião no norte ao redor dessa planta. E eu estava pregando e fiz o apelo. Na hora do apelo ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só soube depois, por ele mesmo. E aquele senhor, quando se converteu, no outro dia, ele repudiou toda aquela situação. No outro dia da sua conversão, a planta da folha chacron, chamado daime, estava murcho. Havia morrido o pé. E era um pé frondoso, uma árvore frondosa. De uma noite para outra, morreu. Acredito eu que era o Senhor dizendo, acabou isso na sua vida. Eu saí do Acre, esse homem estava firme na fé, já pregando a palavra nos púlpitos. Deus tem um propósito a fazer. Ele tem um projeto, preparar você para a obra. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que ninguém percebe. Mas o poste está urinando no cachorro. Não é mais o cachorro que urina no poste. Desculpa, que exemplo horrível. Mas eu sei que você está entendendo. Se chocou, fique chocado com o tipo de família que nós estamos vivendo. Nós temos o avesso da fé e ninguém nota. Deus nos salvou para que nós fôssemos instrumentos na vida de outras pessoas, não para sermos eternos bebês da fé. Deus nos salvou para que nos tornássemos profetas de Deus. Homens e mulheres que têm a palavra de Deus na boca, no coração. Deus podou Jó. Mas quando terminou a obra, ele deu mais fruto do que antes. Por quê? Há milhares de anos a história de Jó é pregada. O livro mais antigo da Bíblia, 1600 anos antes de Cristo, Jó foi escrito. É o livro mais antigo da Bíblia. Isso significa que Deus está gerando fruto através de Jó por centenas e milhares de anos. Pessoas que vão dar fruto são pessoas que passam pela prova, e a prova é a poda de Deus. Você precisa ser preparado, e não tem preparação sem poda. Por isso que não existe pregação que agrada a todo mundo. Nem Jesus pregou para agradar a todo mundo. Então, meu irmão, se doeu aí, vá investigar. Porque você precisa de um milagre. Em nome de Jesus, você será pai de filhos. Você será mãe de filhos. Você terá filhos com seu marido. Se você não tem marido ainda, nem namorado, o Senhor te dará um marido, um homem de Deus. E você vai casar tudo certinho, vai ser abençoado em nome de Jesus. E assim seja cada um de nós. Eu termino nessa noite declarando sobre a sua vida. Você é um galho que está firmado em Deus e é para dar fruto.
Como você vai dar fruto? Permanecendo em Jesus. Permanecer em Jesus significa que você obedece a Jesus, que você elegeu Jesus como modelo para a sua vida, e Ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus Cristo, e eu estou firmado em Jesus. Você quer saber se você está firmado em Jesus? Você não fica chateado quando alguém dá mau testemunho, porque seus olhos estão em Jesus, não na pessoa. E você que está firmado em Jesus, você vai ajudar a pessoa que está caída. Em nome de Jesus, meu irmão, fique de pé, vamos orar. Feche os teus olhos e declare: eu recebo na sua vida, na minha vida. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós agora expulsamos todo espírito de morte, todo espírito maligno que estava desvirtuando famílias, que estava destruindo lares, que estava tirando, Senhor, oprimindo para matar a frutificação de cada um. Nós declaramos, Pai, aqueles que estão na prova, que estão sendo provados por Ti, vão terminar a prova, vão passar pela prova e serão aprovados, e aprovados vão dar muito fruto. E nós declaramos, Pai, seja o Teu milagre sobre esse galho que não dá fruto, seja a Tua obra mostrando a esta pessoa que ela precisa de conversão de alma. Meu Pai, mude a nossa vida, transforme o nosso coração. Levante as tuas mãos, se entregue a Deus agora. Você que está aqui, você valorizava os animais como pessoas. Renuncie isso agora e abrace a sua família. Senhor, eu vou cuidar muito bem dos animais que o Senhor me deu, mas eles não são meus filhos. Eu corto agora esta fala, eu revogo esta fala que eu proferi, e eu recebo. Se você não tem filhos, declare que você recebe, os seus filhos serão gerados no seu ventre, e você será mãe. Receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tinha largado já o projeto, você não tem filho, não pode ter filhos. Você que está nos acompanhando, Senhor Deus tocou o seu coração, faça essa oração agora. Você que não pode ter filho, os homens, os médicos disseram que você não pode ter. Você vai levantar suas mãos agora, e você vai ser liberto agora em nome de Jesus, e haverá um novo tempo estabelecido na sua vida. Você vai dar o testemunho no futuro breve que você teve a bênção e o milagre na sua casa. Meu Pai, na autoridade do nome do Senhor, seja agora o teu milagre, seja agora a tua mão viva agora sobre essa pessoa, seja ela agora restaurada no projeto, no sonho, seja a tua mão poderosa agora, arrancando toda infrutividade, seja agora arrancada todo espírito de morte, toda a morte que estava no ventre, seja agora arrancada. E nós declaramos agora vida de Deus agora, gerando um novo tempo. Você será mãe de filhos, receba agora em nome de Jesus. Seja restaurada a tua saúde, seja do alto da cabeça à planta dos pés, restaurada a tua saúde agora, em nome de Jesus. Receba